Barsi, vamos dar uma boa noção para o nosso telespectador de que cuidados ele deve ter, que perfil ele deve possuir quando ele deve entrar na Bolsa, se é que há momento para isso, enfim. O que podemos dizer para este nosso telespectador que não tem muitas ideias sobre o mecanismo da Bolsa de Valores? O segmento acionário, realmente, ele causa uma certa apreensão ao cidadão. Lamentavelmente, aqui no Brasil, nós não temos a cultura de investimento e essa cultura direcionada para as aplicações de renda oscilante ou de renda variável. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o universo de aplicadores em mercado de valores, em segmento acionário, é muito grande. Por quê? Porque esses aplicadores, eles não dispõem dos mesmos elementos para poderem direcionar seus recursos. Por exemplo, não existe caderneta de poupança. Então, a cultura que esses povos vêm administrando é a cultura da participação, a cultura de investir na criação, na geração de riqueza, na movimentação dessa riqueza. E através do mercado de valores, através das bolsas de valores, você tem a possibilidade de aplicar em ações. Sistematicamente, eu tenho dito por muitas vezes que operar no mercado de valores, ele é simples, não é tão monstruoso, não é um bicho de 7 cabeças como se colocam. A aplicação de recursos no mercado deve ser sempre direcionada, objetivando-se o quê? O investimento. E a busca deve ser sempre pela formação de uma renda mensal que possa o quê? Que possa te proporcionar uma vida sossegada, uma vida boa, não é isso? De que forma alcançar isso? Através de se montar uma estrutura previdenciária. O que seria uma estrutura previdenciária? Nós temos o sentimento de que grandes fundos no passado, grandes fundos de previdência, quebraram. É verdade. Certo? Nós temos também o sentimento de que o cidadão que se aposentava há 30 anos atrás podia se aposentar como um Marajá. executivo, hoje ele vive como um indigente. Então, a gente tem a noção certa de que a aposentadoria compulsória, ela não é suficiente para poder proporcionar uma vida digna ao cidadão. Então, qual seria a alternativa dele? A alternativa dele seria ele procurar uma alternativa através do quê? Através da participação nesta estrutura de circulação e criação de riquezas. Isso seria, então, o quê? Ser sócios de empresa. Eu tenho tentado mostrar que nós não temos que cultuar a filosofia de que nós vamos aplicar na Bolsa. Eu tenho procurado demonstrar que nós temos que gerar o sentimento de que nós temos que ser sócios de empresas, principalmente de empresas que possam gerar o quê? Gerar recursos e valor às suas atividades. Com isso, o indivíduo estaria o quê? Estaria sempre atento à produção de receber dividendos que a empresa normalmente distribuiria, como é o caso de distribuir. Nós temos aqui no país, por exemplo, empresas que seguidamente, anualmente, distribuem dividendos, cujo percentual em relação ao preço que se pagou, que isso nós chamamos de yield, é superior a 15%, 16%. Então, o cidadão que compra uma caderneta de poupança, que vai e aplica numa caderneta de poupança,
com toda sinceridade, no meu modo de entender, ele tem o quê? Ele tem aplicação não numa renda fixa, e sim numa perda fixa. É verdade, Por perda. quê? Tá Porque perdendo. a inflação é muito superior àquilo que a caderneta de poupança te proporciona. Então, você não tem elasticidade. E aplicando numa ação, você tem o quê? Você tem até a possibilidade de ganhar mais do que essas aplicações em fundos e outras mais, como na poupança, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade do quê? De uma valorização da ação, caso a empresa se desenvolva, caso a empresa tenha mais resultados. Essa participação que eu proponho sempre é uma participação programada. Eu há muitos anos, administro carteiras de previdência. E a carteira de previdência é uma carteira que objetiva exclusivamente o resultado vindo dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Como boa parte das empresas aqui no Brasil ainda hoje tem o seu valor de patrimônio quase que igual ao valor de cotação, comprar ações você não corre risco nenhum.